Fala comigo, marceneiro! Estamos aqui em mais um episódio Marcenaria no Topo, onde as tuas ideias ganham forma. E hoje nós estamos aqui com a Karina, nossa convidada, arquiteta, e a gente vai falar sobre um dos temas que fazem toda a diferença na tua marcenaria, na minha e na de qualquer pessoa que trabalha nesse setor de móveis planejados. Então já pega papel e caneta e não perde nem um segundo desse podcast aqui. Karina, faz a tua apresentação aqui para os nossos amigos marceneiros que estão nos assistindo. Olá, marceneiros, eu me chamo Karina, sou arquiteta, especialista em projetos de interiores e marcenaria alto padrão. Hoje eu vim falar um pouco com vocês a respeito de tendências de mercado, né? O que está em alta na arquitetura, o que está em alta na marcenaria, o que a gente pode trazer agora que o cliente não vai se arrepender depois, né? Vamos conversar a respeito de tudo e mais um pouco. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. E a primeira pergunta vai ser diretamente para a gente que trabalha nesse setor. Karina, qual é a diferença? O que vai melhorar para a gente que trabalha com móveis planejados? As tendências. O que mudou, o que está em alta e o que tem por vir ainda? E qual é a diferença de tendência para o mercado normal, né? Vamos falar assim, um mercado mais padronizado da parte em si, de interiores em geral. Depende muito do que tu pensa a respeito de tendências, né? O que tu tá pensando em relação a tendências? É uma pergunta muito boa, mas tu queres que eu leve somente para o âmbito da marcenaria? Porque a gente puxa uma tendência que ela vem da arquitetura, que fornece os projetos para a marcenaria, né? O que vem um projeto de interiores na arquitetura, né? A gente pensa exatamente no que o cliente necessita, né? O que o cliente precisa, né? Qual a necessidade dele. E junto com essa necessidade a gente vem para o lado da estética, né? A gente traz a tendência para o mercado. Tendências que podem já vir de antes, que eram tendências há anos atrás e hoje voltou a ser tendência. Por exemplo, as formas orgânicas, que vocês marceneiros implicam bastante com a gente. Quando a gente traz uma especificação de projeto com várias curvas, então tem uma certa recusa na marcenaria. Só que não tem jeito. É tendência e tá em alta no mercado, a gente tem que trabalhar. E é uma briga, né? Uma briga constante. Inclusive, para vocês que estão nos assistindo agora, a Karina é parceira nossa também aqui da empresa, né? Traz muitos projetos aqui para a gente executar. E é uma das coisas que mais eu falo para ela. Karina, o cliente pediu para você incluir esses móveis aí no projeto. Que antes dela passar, ela me mostra os projetos que ela está elaborando. E eu pergunto, né? Karina, o cliente... Não, mas isso é muito bonito, isso está em alta, não sei o que. Mas espera aí. Por que a gente não faz desse jeito? Não acha que é melhor? Então isso daí é uma briga comum, né? Eu tenho aqui, provavelmente você que está nos assistindo também tem aí, né? Quando o arquiteto chega com um projeto cheio de ripado, com um projeto cheio de imóvel curvo e agora colocando ripado com curvo ainda, para piorar muito a nossa vida, né? O último ripado que eu fiz era curvo. O ripado, ele era curvo, né? Tem a reguinha, eu vou ver se eu consigo te dar uma foto. Mas tem a reguinha normal do ripado e pra enfeitar um pouquinho mais, né? Eu deixei ela boleada. Então era um ripado que já era curvo por si só. As pontas dele eram boleadas, né? Obviamente, isso não dá para se fazer de uma maneira tão fácil. É sim uma peça muito artesanal, porque a gente não consegue laminar essa curva, né? O marceneiro não vai conseguir passar na máquina para laminar. Precisa ser trabalho manual, trabalho manual, precisa ser pintado, precisa ser laqueado. Então já é um trabalho mais complicado, já é... Quando é laqueado, tem que dar graças a Deus, né? Agora, quando é muita peça orgânica que precisa ser laminado na mão, aí o negócio pega. É complicado. Mas assim, o marceneiro, ele tem sempre que estar se atualizando. Hoje em dia, eu ainda vejo muito projeto de marceneiro que utiliza puxador perfil. Né? Aquele puxador perfil de 3,5, sabe o que eu tô falando? Sei. Que a gente utilizava muito esse puxador, assim, lá para 2015, 2016,
A gente utilizava muito, né? Até 2020 ainda havia os tipos desses puxadores. É um puxador que hoje em dia tem um custo-benefício ok, que ele é em conta, só que a gente tem outras opções no mercado que a gente não precisa necessariamente trabalhar com ele. Mas o marceneiro acaba que está muito acostumado a utilizar ele e tenta de uma forma empurrar ali no cliente, não, olha, tá aqui, eu fiz o teu projeto, é esse puxador, vamos utilizar esse puxador. Sem nem sequer pensar em outras formas e puxadores similares com a questão de custo-benefício. Né? E acompanhar também, né, o mercado. Acompanhar o mercado. Porque todo mundo está se atualizando, então ele fica para trás. trás. Ele fica para trás. Ele fica para trás porque a gente já não utiliza mais esses tipos de puxador. E com o tempo ele acaba ficando cortante. Por mais que a gente utilize aquela capinha lateral, ela cai. Né? Com o tempo, o uso, ela acaba caindo. Então já não fica uma coisa legal a longo prazo. Né? E também tem a questão de cozinha com esse tipo de puxador. Ah, mas ele é inox. Mas aí tu pega com a mão suja, né? Ele vai manchando. Que ele não é, na verdade, inox, ele é inodizado. Né? Então, anodizado. Anodizado, isso. Então ele vai manchando, tu vai pegando com a mão suja de óleo, vai pegando com limão ali. Isso falando em uma cozinha que tem um fluxo, né? Então acaba que eu ainda vejo muito mesmo o marceneiro utilizando esse tipo de puxador, esse tipo de perfil. Em relação a que eu vejo também em questão de marcenaria ultrapassada, as caixarias, né? A forma como tu faz caixarias e tu vê muitos parafusos, muitos suportes a máquina, muita cantoneira e acaba fazendo uma poluição visual ali pro teu cliente. E hoje em dia tem muitas formas que tu pode fazer sem que fique aparente, sem que tu precise usar o Examac, tu consegue parafusar antes do tamponamento. Então tem várias formas que hoje em dia a marcenaria evoluiu e que você, marceneiro, também precisa evoluir se ainda continua utilizando dessa forma, né? Utilizando muito suporte Examac, aquelas cantoneiras. Antigamente, tu falou agora um ponto, né? Antigamente tinha, lá atrás, há mais ou menos uns 8 anos atrás, quando eu comecei, já vai fazer 10 anos, mas há uns 8 anos atrás ainda fazia os armários sem tamponamentos. Aí uma arquiteta, naquela época, ela falou assim para mim: tapa-furo é tapa-erro. Nunca mais eu esqueci disso. E aí a gente começou a implementar o tamponamento nos móveis, desde aquele tempo. Então de lá para cá a gente começou desde essa época, quando ela falou tapa-furo é tapa-erro, e a gente perdeu uma parceria por estar trabalhando de maneira errada. Aí a gente procurou mudar e começar a trabalhar com um padrão que seria tamponamento. Todos os nossos móveis eles estão tamponados hoje em dia. E a gente procura o tempo inteiro estar fazendo aquela montagem limpa, porque é exatamente isso que a Karina acabou de deixar para vocês aqui. Se você quer fechar boas parcerias, fazer boas vendas, apresentar e ter um produto de qualidade, ser um diferencial seu e fechar grandes negócios, tem que aprender a trabalhar com uma montagem limpa. Quanto mais você limpar a sua montagem, não tiver aparecendo parafuso, tapa-furo, cantoneiras Examac, quanto menos aparecer esses elementos, melhor a sua montagem e mais possibilidade te dá de alcançar novos projetos. Exatamente. E boas parcerias. Pensa como é legal. O cliente chega já vê a tua montagem, já vê ali, tu projetou, planejou a execução, né? E ele chega, tu já montou, por exemplo, um espaço como esse aqui, que a gente tem um painel na parede e esse painel segue no teto. O cliente chega e pensa assim: Erasmo, mas como foi que isso aí foi instalado? Como que parece que tá colado? Não tem parafuso. Como foi que tu prendeu isso no teto? Tu colou, isso não vai cair na minha cabeça? A gente tá aqui todo sábado, até agora não caiu ainda, né? Não vai cair na minha cabeça. Então, isso é coisas assim que conta muito, né? Conta muito na marcenaria. Tu chegar pro teu cliente e o cliente não saber como foi que tu colocou aquilo, como é que está preso. A prateleira tá ali, ele não tá vendo uma cantoneira, não tá vendo um parafuso,
Assim, a pretensão dele, que não entende nada de marcenaria, você, tu colou, como foi que tu botou isso na parede? Como é que tá preso? Isso tá seguro mesmo? Ele sempre vai te perguntar, né, se tá seguro, né? Então é uma coisa assim que tu fica assim, meu trabalho tá sendo bem visto, tá sendo bem feito, né? Eu tô acompanhando as novas formas de execução, porque não é só projeto, né? Não é só projeto, né? Vem a tendência, agora eu tenho que fazer dessa forma, né? Eu aprendi a fazer dessa forma, aqui é a forma como você executa, né? Como você entrega o seu produto final. Não pode só pensar como, eu vou vender aqui. Estou trabalhando sozinho, não estou trabalhando com nenhum arquiteto, com nenhum design, mas eu faço a minha venda. Faço a venda da minha marcenaria, vou lá direto com o cliente, vendi para ele. Mas aí, se você, marceneiro, pensa só em vender, não pensa como você vai executar aquele projeto, porque muitas vezes o cliente já vem com uma imagem ali que ele pegou no Instagram, que ele pegou de algum arquiteto, e ele quer tentar replicar na casa dele. E você não tem nem ideia de como executa isso. Você não pode só pegar, vender. Não, eu vou fazer. Aí chega na hora, entrega um produto ruim, de péssima qualidade, que você não vai criar mercado. Pelo contrário, você vai ser queimado. Porque não é só, eu tenho um bom projeto aqui, tenho o meu Instagram, que funciona muito bem. Tenho o meu Instagram, postei aqui, vou captar clientes por aqui, né, e vou vender. Um dos maiores marketings, o Franco sabe muito bem disso, é o boca a boca, né? O cliente te indica para outro, né? Às vezes tu nem espera, nem sabe de onde está vindo aquele cliente ali, mas ele te ligou, pegou teu contato, falou, não, eu queria um orçamento para tal coisa, tarará, pode vir aqui na minha casa, isso e aquilo. Ele nem sabia do teu Instagram, não sabia das tuas redes sociais, mas um outro cliente foi lá e te indicou. Da mesma forma que o mesmo cliente chega para ti, eu vi aqui no teu Instagram isso, vou mostrar aqui pro meu parceiro, olha aqui, esse marceneiro parece bom, olha o serviço dele. Aí o cliente já te conhece, ele vai dizer, não, esse aqui não vai com ele. Então tu não pode trabalhar só com aparências, só na aparência, tu tem que ver aquela venda, a execução e o pós-venda, que é o que vai te fazer crescer no mercado. Não é só a venda. Não pode pensar só no agora, né? Tu tem que pensar no depois, a longo prazo e o teu crescimento. E assim ter uma marcenaria que realmente fatura, né? Uma marcenaria que vai algum dia ser alto padrão. É bom. Essa dica aí foi muito importante, né? Resumindo aqui para vocês, o que acontece? Se você tem uma marcenaria, você aí, marceneiro, que está me assistindo agora, o que a Karina quis dizer para vocês, resumidamente, foi, se você tem uma marcenaria, vai lá e faz um serviço de qualquer jeito, você está pensando somente hoje. E amanhã? Você vai ter serviço ou você vai ficar sem serviço? Como é que vai ser a tua marcenaria amanhã? Daqui a 10 anos, como é que vai estar? Como é que você vai estar dentro desse mercado? Você vai estar no mesmo lugar ou você vai mudar de galpão, de equipamentos, de equipe, vai aumentar a tua equipe, vai aumentar o teu faturamento, vai aumentar o teu negócio? Como você vai estar amanhã? Então a gente precisa exatamente disso, ver como vai ser o nosso dia de amanhã. Então para a gente estar melhor amanhã, a gente precisa plantar bem hoje, fazer um trabalho de excelência, procurar trabalhar, querendo ou não. Tem muito essa briga entre arquitetos e marceneiros, né? Que às vezes o marceneiro fala assim, eu não vou fazer parceria com um arquiteto porque o arquiteto faz um projeto assim e não sei o que e não vai dar certo. Porque não é por aí o caminho. Você tem que entender o seguinte, os clientes de alto padrão, querendo ou não, primeiro eles vão procurar o arquiteto, para depois chegar até a sua mão. Eles vão procurar o arquiteto para fazer o projeto. Pode até ser que ele não peça indicação para o arquiteto, mas o projeto, quem vai executar de alto padrão, geralmente vai ser o arquiteto. Sim. Então, o ouro desse mercado, resumidamente falando para vocês, o ouro desse mercado está na mão do arquiteto. Então, não adianta você querer ficar com esse ego, eu não vou fazer. Errou, já está errado. Vamos lá, vamos procurar ver como é que a gente vai resolver esse problema.
Para que eu vou ficar discutindo, batendo boca, vou perder uma parceria? Não existe isso. Eu prefiro procurar a solução e resolver o meu problema ali com o arquiteto, que geralmente aqui com a gente não vai ter isso, que a gente não fica procurando onde é que está o erro, se quem errou foi o arquiteto, se quem deixou de responder foi a marcenaria ou foi o arquiteto. A gente vai logo procurar resolver o problema. E aí a gente consegue construir uma parceria a longo prazo. Quanto tempo mais ou menos a gente já está com essa parceria contigo, Karina? Acho que uns 5 anos. Então a gente já tem uns 5 anos com uma parceria com a Karina. E as nossas parcerias com os arquitetos, geralmente elas são duradouras. Elas não começam hoje e terminam amanhã. Não tem nem por que estar falando mentira aqui, porque os nossos parceiros vão estar nos assistindo. Então, se a gente erra, vamos procurar resolver o problema em vez de ficar criando outros problemas e dizer que a gente não precisa. Então, se você não precisa de arquiteto, você vai continuar no mesmo lugar por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Agora, se você quer sair dessa bolha e fazer um trabalho diferenciado, tem que fazer parceria com o arquiteto, porque o cliente mesmo que vai te levar para um outro nível, ele está passando primeiro pelo escritório de arquitetura, ou vai contratar um serviço de um arquiteto, e depois o arquiteto pode te indicar, fazer uma parceria, fazendo um bom trabalho, como a Karina acabou de citar aqui, dando o teu melhor. O que vai acontecer? Ela vai te indicar para outros clientes, esse cliente vai te indicar para um outro, e assim sucessivamente você vai ter sucesso na sua marcenaria, no seu negócio. Agora, vamos falar um pouco de tendência. Um marceneiro, ele precisa estar atento às tendências, ou ele precisa estar ali mais focado no operacional, nas vendas, no negócio, e deixar isso na mão do arquiteto? Qual é o teu ponto de vista para essa situação? Não, meu ponto de vista é que o marceneiro ele sempre tem que se atualizar. Ele não pode só depender do arquiteto, de esperar vir a tendência através do arquiteto. Até porque é um trabalho que tem que ser feito em conjunto, ao meu ver. Né? O arquiteto que projeta para interiores, que faz projetos de interiores, tem que saber trabalhar em parceria com o marceneiro. E o marceneiro, não é que eu diga, não, é porque ele vai discutir da mesma forma que o arquiteto. Né? Mas ele tem que saber discutir aquele projeto, ver que é a tendência e saber novas formas de implementar para o arquiteto. Como, por exemplo, eu estou cansada de te mandar projetos com móveis curvos. Né? E se eu chegar numa marcenaria com uma ilha que é curva, com ripado curvo, né? O marceneiro vai me olhar e vai dizer assim, como é que eu vou fazer isso aqui? E o engraçado é que quando chega esses projetos para um marceneiro, uma ilha curva ou móvel curvo, ripado, enfim, qualquer dificuldade que seja, alguns até reclamam e acabam não pegando o serviço. Preferem não pegar. Isso. Eles preferem não pegar o serviço do que tentar estudar e pensar novas formas de fazer aquele projeto. Sempre vem para a cabeça do arquiteto assim, o marceneiro vai e a gente sofre alguns xingamentos também em relação a dizer assim, o arquiteto planejou isso aí, é fácil fazer no computador, quero ver vir fazer aqui. Isso tu tá falando, e ela tá falando aqui uma coisa muito engraçada, né, marceneiro? Que é, isso eu sou dono de marcenaria, tá? Quem executa é o pessoal lá, o time operacional lá embaixo, né? Marceneiro, os montadores vão para montagem também. Fora o que ela deve escutar, né? Quando tá lá embaixo. Se você é marceneiro e tá assistindo a gente aí, deixa aí nos comentários aí o seu posicionamento aí, o que você pensa. Eu sei o que eu escuto. Então, ele não quer fazer porque não saiu como ele estava imaginando, né? Não, eu vi uma dica aqui na internet, já vai dar certo essa dica aqui pra mim. E às vezes não funciona. O que funciona pra um, às vezes não funciona pro que tu tá fazendo. Então tu tem que sempre buscar conhecimentos, buscar novos conteúdos e praticar, né? Tem que testar. Exatamente isso, né? Tem que fazer, às vezes, como você falou, o que dá certo pra um, não dá certo para outros. Exato. Porque tem cores de MDF que vai dar certo para um, enquanto vai botar na prática lá, a tua cor que tu tá fazendo é uma cor diferente e ela não vai dar certo, vai ficar marca, enfim, tu tem que arrumar uma solução. Certo. Ou chegar e tu tentar todas as formas lá, não deu certo, chegar pro arquiteto, vamos lá, essa cor aqui não vai dar certo, a gente tem como mudar? Eu já comprei o material.
comprei o material, chega com o arquiteto, conversa com ele, e aí, como é que a gente pode fazer aqui? Tem como fazer uma alteração? Dá para alinhar com o cliente? Tem que conversar, tem que pegar, falar, não consegui fazer, se você não conseguir fazer, não tiver equipamentos, ferramentas, dá para fazer. Eu acho que assim, o marceneiro, ele é um ser humano muito incrível, ele é muito inteligente, porque Sim. ele consegue desenvolver cada coisa que até a gente... Cara, como tu fez isso? Até eu, às vezes, pergunto, como foi que tu fez isso aí? Ribamar inventa cada coisa aqui na marcenaria, o Júnior, galera aqui, né, da nossa equipe, que eu pergunto, como foi que tu fez isso aí? Aí o cara vai lá e fala, fiz assim, não deu certo desse jeito, raspei aqui, porque estava ficando a marca num móvel curvo, né? Te dando um exemplo agora. Tava ficando a marca, eu raspei aqueles quebradinhos que o pessoal fala que dá certo na internet, que nem dá certo para todo mundo, como você acabou de falar. E isso realmente é verdade, quando vai para a prática lá, a teoria é outra, né? Às vezes o cara bota o tutorial na internet, quando tu tenta, quebra a peça, não dá certo. Fica a marca em outras, faltou até o ar. Foram 2 dicas que eu aprendi com o marceneiro. Pois é. Em relação aos móveis curvos, que os rasgadinhos é o que a gente mais está acostumado a ver. Né? A gente está acostumado a ver muito quem trabalha nesse nicho de marcenaria, que já tem aquele feed ali lotado de dicas, de projetos. Então, o que a gente mais vê quando é móveis curvos é os cortadinhos e vira. Né? Vira o MDF, fez a curva, perfeito, super rápido, super fácil. Mas não é bem assim que funciona na prática, justamente o que tu falou. Em relação à cor, em relação a tamanhos, né? O que eu aprendi com o marceneiro é que se a gente vai fazer um móvel que é muito curto, muito curtinho ou tem uma curva muito grande, usa sempre lâmina madeirada, porque não vai aparecer as linhas, não vai aparecer as marcas do corte. Outra dica legal que eu aprendi com o marceneiro, de quando tá curtinho, que eu aprendi e que eu passo para outros marceneiros também, é que quando é um móvel muito curto, que ele é muito fácil de quebrar, quando tu vai virar, sabe aquela massa que tu usava na marcenaria há muitos anos atrás? Acho que hoje em dia até ainda usa também, que era para fazer acabamento. Uma massa para madeira que vendia muito. Sim. Faz o móvel curvo e quando tu vira, coloca a massa ali que ela vai endurecer e vai ficar duro que nem uma pedra. Isso e massa plástica. Também eu vi que funciona muito bem. Né? São coisas assim que é curioso. Que o marceneiro é justamente isso. Ele vai inventando, São dicas da prática, né? Dicas da Quebra prática. umas 3 peças dessas. Aí já, eu vou tentar fazer dessa forma aqui. Aí ele vai lá, olha, vou ver. E dá certo. É verdade. E dá certo. É uma coisa assim que é muito legal. A marcenaria é um negócio assim que é incrível. Assim, é incrível, é revolucionário. Assim, tem muita coisa que te traz assim, nossa. Olha, marceneiro, você que está nos assistindo, entenda de uma vez por todas essas tendências de mercado, esses móveis curvos, ripado, tudo que é voltado para a parte que é mais artesanal, ela veio para nos ajudar. Por quê? Porque se você pega um móvel sobre sequências, móveis retos, vamos falar assim, as franquias elas vão sair 10 mil anos na nossa frente, porque eles têm os equipamentos de última geração e vão vender muito mais. Então, os arquitetos, a tendência, ela veio para nos ajudar. A marcenaria, as coisas que são feitas mais artesanais, que tem coisas que são muito manuais, e também já tem máquinas aí que estão operando, né, que é exatamente o que acontece. As coisas vão mudando, a tecnologia vai mudando e o ser humano vai inventando novos equipamentos para fazer aquilo que a nossa mão é capaz de fazer. Então, enquanto ainda tem serviço para fazer manualmente, se você é uma marcenaria pequena, até menor do que a minha, né, que a minha também não é tão grande assim, é uma marcenaria que atende um público de alto padrão, que para o cliente ele não quer saber aonde é o teu estabelecimento. Se ele é pequeno, se ele é grande, isso daí não vai importar para o cliente. O que importa é como você se posiciona para esse cliente. Porque a internet ela veio para democratizar essa diferença, né, entre o grande e o pequeno. Então, isso daí não importa. Se você faz os móveis artesanal, manual, aproveita e surfa essa onda. Pega
essa dica e começa a implantar na tua marcenaria. Não corre de serviços, acompanhe as tendências de mercado. Não corre de serviço mesmo, porque essa tendência de móveis orgânicos, ela veio com muita força e ela veio para ficar. Ela traz na arquitetura, onde a gente vê os móveis orgânicos, os móveis curvos, não só como algo moderno, né? A gente vê também como conforto, como um conforto visual, né? Ele te traz um ambiente que te deixa mais agradável do que um ambiente completamente com linhas retas. Então, a arquitetura, ela tá sempre ali, tá sempre buscando evoluir, ela busca tendências que já foram antes e ela volta pro mercado. Mas eu te digo, marceneiro, que a ideia dos móveis orgânicos, os móveis curvos, eles vieram para ficar. Tu pode ter certeza que eles vão ficar ainda no mercado por muitos anos. Eu acredito que a tendência, na verdade, nada é para sempre, né? Não. Então, ela tá em alta agora, Sim. Ela tem o seu tempo de validade e daqui a pouco ela vai mudar, como tudo, né? Vem novas tecnologias, olha, antigamente... Vem os novos ciclos, né? Novos ciclos. Antigamente, a gente fazia móveis normais, simples. Hoje em dia a gente faz móveis assim, chanfrado, com iluminação em LED. Tudo tem que ter iluminação em LED. Imagina esse ambiente aqui sem iluminação em LED, vai ser um ambiente morto. Sim. Agora, a tendência para 2025, 2024, 2025, né, que eu estava lá acompanhando no Casa Cor, já estão dando um time da iluminação em LED. Já estão colocando iluminação mais indireta. Sim. Uma prateleira com LED, outra sem LED. É porque acaba ficando exagerado quando Isso. tu coloca demais. Eu tenho um armário com muitos nichos, muitas prateleiras. Eu quero ele cheio de LED. Acaba ficando uma árvore de Natal. De tanto LED. Então a forma é tu estudar um pouquinho ali aquele luminotécnico, entendeu? Não é porque tu tem um espaço que tu vai colocar LED lá, entendeu? Tem que tentar se adaptar nessa questão. Outra coisa no Casa Cor que eu tenho certeza que tu viu muito lá foi a ausência de ripados. Não, ripado já saiu de alta, já saiu de moda, acabou. Exato. Você só vê agora o que está em alta. São painéis lisos. Painéis lisos, o painel frisado substituiu o ripado, né? Com as placas mais largas. No máximo frisado. Frisado ali, é o máximo. Frisado a gente viu bastante lá. E o Muxarabe, né? O Muxarabe tá bastante alta. Tava bastante. Assim, o Muxarabe é tendência. É tendência também. Só que já é uma tendência que já vem... O que a gente viu muito lá no Casa Cor foi os revestimentos das paredes e teto. Muito. Sim, A bastante. marcenaria, ela tá nas paredes e tetos. E nas partes onde a gente faz muito, né? Que a gente está muito acostumado a trabalhar com muitos móveis, caixaria, tamponamento, a gente começou a perceber que isso está sumindo, né? Está desaparecendo e ele está ficando cada vez mais discreto. Sim. Então a gente precisa se atualizar, marceneiro, como eu falo para vocês. A gente precisa estar acompanhando as tendências. Lá a gente estava vendo muito, por exemplo, roupeiro. O roupeiro com pouca marcenaria, mas serralheria, né? Serralheria, vou falar assim, serralheria, mas são os móveis mais metálicos, com vidro, e os MDFs agora com peças em couro, né? Com revestimento em couro. Sim. Então, tem muita coisa que está mudando no mercado. São tendências, né? Tendências, a gente tem que estar no mercado acompanhando essas tendências. O que eu falo em relação a não seguir somente tendências? Você tem que pensar de uma forma temporal para aquilo ali. Por exemplo, um guarda-roupa, como tu deu exemplo, que a gente já não vê tanta marcenaria, já vê portas em vidros. Ela já vem de muitos anos e ela vai continuar, né? Não é uma coisa que... eu enjoei do meu guarda-roupa de portas refletas. É difícil, tu não vai enjoar. No máximo, tu pode te estressar ali de ter uma mão, um dedo, acabar não gostando um pouco disso. Mas ele não vai sair, né? Tu vai sempre estar ali e ele vai, na teoria, sempre estar na moda, né? Ele sempre vai estar ali acompanhando, né? A mesma coisa, uma cozinha. Uma cozinha que tu mescla os tons. Por exemplo, tu pode ter uma cozinha com tons fortes.
Como, por exemplo, 2024, verde está muito em alta. Né? Verde está muito alto. Colorido, né? Colorido. Verde, azul, vermelho, vermelho, amarelo. Sim, tem muitas cores em alto. Só que essa questão, por exemplo, de cozinha vermelha, amarela, tal, eu já acho que já é uma tendência muito imediatista. Né? Que ela tá legal agora, mas passou uns 2 anos, já não vai mais estar legal. Né? Aquela cor é muito a questão da psicologia das cores. Então ela tá legal agora porque ela tá na moda, mas depois essa cor vai te cansar. Então é legal tu trabalhar numa tendência que não saia de moda tão rápido. Por exemplo, um armário amarelo, um armário vermelho, laqueado. Entendeu? Ele tá legal agora, mas daqui a uns 2 anos, assim, ele já não pode estar tão legal assim. Entendeu? Agora, se tu for trabalhar um armário num verde, que já é um verde não laqueado, é aquele mais mate, ele já não pega aquele brilho intenso. Tu trabalha com uma pedra nos tons claros, né? Trabalha nela num Mont Blanc ou até mesmo num Quanto tempo dura mais ou menos a tendência? Ela passa mais ou menos quanto tempo dentro do mercado? Depende. Tem mais ou menos uma média de período? Depende da tendência, mas geralmente tem uma estimativa. Todo ano está se renovando. Tanto que a gente tem uma casa-cor todo ano. Todo ano muda alguma coisa. Todo mas ano quanto muda alguma tempo coisa. vem, por exemplo, esses móveis com coloridos? Acha, assim, no teu ponto de vista, que vai durar quanto tempo? No meu ponto de vista, coloridos muito fortes duram uns 2 anos. E os clientes procuram bastante isso? Nem tanto. Pelo menos os clientes que eu atendo não procuram tanto móveis assim tão coloridos. Eles ficam mais em cores mais frias, assim. Mas mais quando neutras. eles procuram, tu busca entregar isso para ele dentro do projeto, ou tu coloca o teu ponto de vista, que vai mudar, que alguma coisa? Não, eu coloco o meu ponto de vista, mas o que todo arquiteto e todo marceneiro tem que entender é que o projeto não é teu. Sim. Eu não teria na minha Exatamente. casa. Mas se o meu cliente quer, e por mais que eu diga pra ele que, olha, pode ser que daqui a 2 anos tu não goste mais, e ele diga, não, é minha cor preferida, eu quero. Então tem que entregar o que o cliente quer. E tentar deixar de uma maneira que aquilo ali não estresse ele futuramente. Entendi. Né? Por exemplo, meu cliente quer uma cozinha amarela, num tom como aquele ali, que é amarela. Eu quero as minhas portas todas amarelas. Então, o que eu vou tentar fazer com esse amarelo? Que já foi tendência bastante, há Há um tempo atrás. uns 10 anos atrás, mais ou menos. Amarelo lacre. Amarelo laqueado. Via muito cozinha assim. Até acho que reality show tinha Vermelho bastante. também. Vermelho. Azul. Sim. Tinha bastante. Então, o que eu vou tentar buscar fazer? Eu vou trabalhar o que o cliente quer, mas mesclando com uma outra cor. Com uma outra forma, para que aquilo ali não acabe virando uma poluição visual. E com uma média de 2 anos, 3 anos no máximo, ele deve estar saindo também de novo e entrando novas coisas, né? Sim. E aí ele fica para trás. Sim, fica e pra aí trás. o que acontece? O cliente vai enjoar. Vai enjoar e vai querer trocar. Vai querer trocar. Então tu tá vendo aí, marceneiro? Anota essa dica. O que eu fiz agora aqui, fiz algumas perguntas para a Karina, ela respondeu para a gente de forma bem objetiva, que nada mais é que uma venda. Né? Para vender, a gente precisa fazer esse tipo de perguntas para o cliente. Ele te entregou tudo o que você precisa, o que eu vou fazer com isso agora? Então, como eu sei que os móveis coloridos eles estão em alta e a procura está muito grande e os arquitetos vão vir trazer isso para a gente, a nossa ideia é sempre o que? Influenciar cada vez mais a venda desses produtos que são coloridos, porque daqui a 2 anos você vai vender de novo para o mesmo cliente. Trate de fazer um serviço de excelência para você vender novamente para ele, entendeu? Então a gente precisa influenciar a que saia realmente e a gente esteja ali acoplado e acompanhando as tendências. Olha, eu fiz aqui para esse cliente os móveis planejados dele nessa cor vermelha, na cor amarela, azul, com couro e tudo mais. Daqui a 2 anos, 3 anos, essa tendência passa, vai chegar novas coisas, o cliente vai estar enjoado já, porque cores vivas, querendo ou não, pelo menos esse é o meu ponto de vista, né? Enjoa. Ela te cansa visualmente. E aí, o que você vai fazer? No mínimo, você vai trocar as portas. No mínimo. Sim. Então, você vai vender novamente daqui a 2 anos, 3 anos para o mesmo cliente. Pegou essa daí?
segue a gente, compartilha pro teu amigo marceneiro que também vai ser boa para ele aprender essa ideia aí. E é uma ideia muito boa que eu acabei de pegar aqui na mesa do podcast, conversando com a Karina aqui, especialista, né, em design de interiores, principalmente para a marcenaria, né, Karina? Trabalha muito com a parte de marcenaria com a gente e com outros parceiros também, né? Sim, essa parte de... Na verdade, é o meu âmbito profissional é mais voltado mesmo para projetos de interiores. Então, a gente sempre tem que buscar atualizações, tem que buscar tendências, tem que buscar tendências de mercado, né? Só que, como eu te falei, tem algumas tendências que elas vêm, mas que a gente olhando ali, a gente já sabe que não vai ficar. É, verdade. verdade. A gente já sabe que ali é uma coisa assim muito... Tendência geralmente dura pelo menos 10 anos. Uma tendência boa, por exemplo, o ripado. Né? O ripado, acho que desde que tu começou a trabalhar, tinha ripado já, não tinha não? Ripado, acho que ele veio pro mercado lá por volta de 2017, 2018. Não, antes já tinha. Foi? Já tinha. Quando eu tava na faculdade, eu fazia projetos com ripado. Era. Tu Também. quer ver uma tendência que não sai de moda nunca? Os móveis provençais. Não sai. Nunca vi sair de moda. Não Desde sai. que eu comecei nesse setor de móveis planejados, desde aquele tempo eu já fiz móveis lá no começo provençal e até hoje a gente continua fazendo. Eles não É saem. o padrão americano, né? Padrão americano. E agora, pessoal, a gente vai começar com um quadro aqui de perguntas. A gente vai selecionar aqui, o meu time está trazendo aqui umas perguntas. A gente vai selecionar aqui algumas e vamos fazer aqui para a Karina. Não perde nenhum segundo desse detalhe agora aqui, tá? Vamos lá. Primeira pergunta, é a primeira mesmo, tá até aqui, ó, número 1. Quais são as principais tendências em design de móveis de alto padrão que estão ganhando espaço no mercado atualmente? Essa pergunta aqui é boa. É uma pergunta que a gente já conversou. Móveis orgânicos. É muito para mercado alto padrão, né? Justamente porque tem a questão de ser um projeto mais artesanal, um projeto que é um pouquinho mais delicado de ser feito. Então ele está ali no topo, os móveis orgânicos, né? Móveis curvos, no caso. Outra coisa que está muito em alta para o mercado são os painéis lisos. Pensa, mas o painel liso, sim. Porque o painel liso, ele não acumula sujeiras, né? Ele é mais fácil de limpar, ele é mais fácil de ser instalado e, economicamente falando, eles são mais baratos também. Então, ele está muito em alta no mercado. No máximo, o frisadozinho ali, né? Só um frisozinho da emenda. Quando o painel for muito grande, Isso, né? quando o painel é muito grande, só o frisozinho da emenda mesmo. Quando é espaço pequeno, sem emenda nenhuma. Somente o painel ali na parede tá muito em alta. Muito Então é em isso alta aí, mesmo. marceneiro. Se você tá fugindo dos móveis orgânicos, aqui, ó, respondida, tá? Aproveita para fechar mais negócios com um cliente de alto padrão e dar um salto no teu negócio. A próxima pergunta agora: como o uso de materiais exclusivos influencia a percepção dos clientes? Essa pergunta é fácil. Ferragem. Se você, marceneiro, utiliza ainda aquela ferragem que é extremamente baixo padrão, que não dura nem um ano, já está toda enferrujada, se atualize. Porque nem o cliente quer isso. Você não vai ter novas vendas porque a sua ferragem ficou ruim e ele vai te chamar para trocar. Os clientes hoje, eles já vêm atrás da gente já sabendo o que eles querem. Eles estão o tempo inteiro pesquisando antes de fechar qualquer negócio. Exatamente. E as ferragens estão cada vez mais, assim, evoluídas, né? Por exemplo, eu vi esse ano ainda um novo tipo de ferragem que a porta de correr, ela tá completamente oculta, você não vê nada. Não tem trilho, tu não vê nada. Ela empurra como se a porta estivesse flutuando, né? Tá ali grudada na parede e se tu não for olhar assim bem lá, tu não sabe nem como é que ela é instalada. Não acha ferragem. Não acha ferragem. Tem muita muito tecnologia. Legal. Muita tecnologia. O mercado está muito avançado. Portas mimetizadas também tá muito em alta. Para fazer porta oculta, né? Que a gente tem muito isso no mercado internacional, no padrão americano, eles fazem muito que a gente chamava de passagem secreta. Né? Então, hoje também está muito em alta aqui no Brasil. A gente está fazendo muitos painéis com
com portas ocultas que levam para quartos, que levam para lavabos, levam para despensas e sempre com portas mimetizadas. Outra coisa legal também, que vem de fora, é aquele tipo de ferragem que tu abre a porta e ela entra no móvel. Eu não sei te dizer o nome dessa ferragem agora, mas tu abre a porta do armário e empurra ela pro lado. Tu abre ela e empurra ela pro lado. E a gente está utilizando isso em guarda-roupas, em cozinha, principalmente para armários de eletros. Então acaba que tá uma tendência ali muito alta. Gavetas também, gavetas com perfis de alumínio na própria gaveta, sabe? Nela é um novo tipo de ferragem que também já vem pronta. Então tudo isso influencia, né? É uma coisa que a ferragem em si faz toda a diferença, faz, né? Muita diferença, muita diferença. Então se tu continua trabalhando ali só com aquela telescópica light e uma dobradiça que por mais que seja com pistão, mas não é de boa qualidade, não vai agregar no teu trabalho, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. É isso aí, marceneiro. Então pega essas dicas aí e não perde nenhum detalhe. Vamos lá para a próxima pergunta. De que forma as colaborações entre marceneiros e arquitetos podem elevar o nível dos projetos de alto padrão? A gente já conversou também sobre isso. A gente falou no meio do podcast, né? Falamos, mas o que eu te digo que pode elevar essa parceria? O arquiteto que está começando a trabalhar com móveis planejados, com projetos de interiores, às vezes ele projeta, né? Às vezes ele faz um tipo de bloquinho ali, faz um projeto que ele não tem noção de como é que vai ser executado aquilo ali, né? Ele não tem ideia. Isso, o arquiteto. O arquiteto. Então ele não tem ideia, ele está começando ali, ele não tem tantas noções de execução da marcenaria. Não tem a experiência, né? Exato. Não tem a experiência de como é que vai ficar. E então o marceneiro, ele entra ali em conjunto com o arquiteto justamente para tentar instruir nessa parte, dizer, olha, dessa forma aqui a gente não consegue executar. Tu pode projetar aqui, mas a gente não vai conseguir executar. Então, o que eu te digo? Bora tentar fazer dessa outra forma? Olha, para me botar dessa forma aqui, eu vou te explicar de uma forma lúdica. Como vai ficar? Não vai ficar legal assim. Entendeu? Então, é uma coisa que tu tem que trabalhar em conjunto. Por exemplo, vou te dar um exemplo meu e teu. Eu projetei recentemente um guarda-roupa que ele tinha 2 cores. E tu chegou pra mim e falou assim, não coloca 2 cores, porque o acabamento não fica bom. Sim. Visualmente, tu tá olhando, tá legal. Mas se esse guarda-roupa não é pintado, eu vou usar 2 chapas laminadas, a emenda não vai ficar boa. Então o que eu fiz? Eu fui lá e te escutei. Porque tu tava ali no meio, tu tá ali no meio, né? Tu tá ali com os marceneiros direto. Então se tu me diz que aquele acabamento não vai ficar bom, eu não vou insistir em botar um acabamento ruim no meu projeto. Porque além de ficar ruim pra ti, que vai dizer que a tua marcenaria não soube executar bem, fica ruim pra mim também, porque eu sabia disso. É porque assim, né? Na prática, a teoria ela é completamente outra. Sim. Realmente isso faz todo sentido. Móveis de 2 cores, tá? Vamos lá. Primeiro, esse móvel ele vai ser laqueado. Se ele for laqueado, ele dá certo. Ele vai ficar muito bom o acabamento. Agora, se ele for 2 cores de MDF... 2 cores laminadas. Eu acredito que não... Eu tô falando aqui abertamente para todos os marceneiros do Brasil que estão nos assistindo. Então, eu acredito que não existe esse mágico que vai fazer com que essa peça ela fique perfeita. Por quê? Porque tem MDF que, querendo ou não, ele tem um mínimo de espessura maior do que o outro. Eu vou dar um acabamento, eu vou colocar um calço. Quando eu for unir as 2 peças, vai ficar uma brechinha ou outra ali. E clientes que são extremamente detalhistas, como aqueles que a gente estava atendendo, eles vão acabar achando que não está bom, que não ficou legal. Então, vamos mudar. Exato. É o alinhamento do arquiteto e de quem tem a experiência, que é você, marceneiro. Se você se unir a sua experiência prática do dia a dia
com a experiência do arquiteto, vocês vão transformar um projeto numa bomba atômica que vão destruir o planeta e vão dominar o mundo. Exato. Basta ambos terem humildade de chegar e conversar. Isso, a experiência do arquiteto. Não é só de um isso, não é só de um e não é só de outro. É uma coisa que é para trabalhar em conjunto. Isso. Porque se eu só vou chegar assim como marceneiro, não, mas eu tô te dizendo que dá, tu vai fazer do jeito que tu quiser. Tu vai fazer porque vai dar. Ah, mas você vai lá e me diz que não dá pra fazer. Porque no final não adianta de nada o marceneiro tá brigando com o arquiteto. Sim. Porque no final das contas a gente precisa entregar um produto de alta qualidade para o cliente e deixar ele satisfeito para que você faça novas vendas. Um cliente satisfeito são 10 vezes mais clientes que vão vir para você. Um cliente insatisfeito são 10 vezes menos no teu negócio. E isso daí vai impactar bastante. Manda a próxima. Que essa daí teve até discussão. Que desafio os arquitetos enfrentam? Que desafio os arquitetos enfrentam todos os dias para atender às expectativas dos clientes de alto padrão? Imagina que tem um cliente que ele está ali o tempo inteiro antes dele fechar a casa dele, ele está pesquisando, porque hoje é assim, né? O cliente pesquisa, quando ele vem para falar com a gente, ele já sabe mais do que a gente. Sabe qual é o desafio maior para te fechar com um cliente de alto padrão? O teu atendimento. O teu atendimento é o que vai te fazer fechar com o cliente. O teu atendimento de chegar com o cliente e tentar escutar o que ele realmente quer. Sim. Como ele quer fazer. Montar um briefing daquilo. É o que vai te fazer fechar com o cliente. Exatamente. Não existe cliente já fechado. Não, eu vou lá nesse cliente, foi indicação, tá fechado já. Não existe. Então, depende muito do teu atendimento, se tu vai atender a expectativa dele da forma que ele imagina. Né? O cliente, ele tá ali, tá pensando, não, eu quero a minha casa de tal forma, isso e aquilo. Então, como é que eu faço para atender essa expectativa quando eu fecho o projeto? Monto o briefing, né, do cliente, listo tudinho, tudo que ele quer. A forma que ele quer, cores, se ele tem preferência por algumas formas, se ele tem referência de alguma coisa, do que ele já viu, do que ele gostou, tudo para tentar entender o gosto do cliente. E com base nisso, eu vou elaborar um projeto para ele. Sim. Eu vou elaborar ali o projeto para ele, que às vezes é aprovado de primeira, mas é praticamente o sonho do arquiteto, é ser aprovado de primeira, porque dificilmente é. Porque tu vai chegar e vai mostrar pro cliente as ideias dele, o que ele tinha em mente, ali de uma forma física, ali no papel. Aí ele vai pensar assim, mas eu tava imaginando diferente. Eu acho que dessa forma aqui já não vai ficar legal assim. Então, o teu atendimento, a forma como tu faz um briefing, uma leitura do cliente, é o que te faz fechar com esse tipo de cliente. Né? Não adianta tu tentar fazer, por exemplo, o meu cliente pediu aqui um laminado aqui marmorizado, aqui da mesa, pediu um marmorizado. Aí eu vou dizer pra ti assim, não, mas eu não gosto desse marmorizado, não é o porque teu gosto, ele não, né? não tá mais em alta, eu não gosto. Só que o que o cliente quer não é o meu gosto. Ele tá me contratando para auxiliar ele com as coisas que ele quer. Na verdade, o cliente já chegou para ti falando assim, olha, eu quero esse marmorizado aqui. É esse e ponto final. Não vou mostrar mais nenhuma cor. Exato. Ele já chegou me dizendo que ele quer comprar. É a mesma coisa que eu cheguei contigo, eu falei assim, quanto é esse papel? Aí tu vai pegar e tu vai falar, esse papel, ele é bom para escrever, a cor dele é branca, eu não perguntei a cor, não perguntei se ele é bom, se ele não é. Eu perguntei quanto é esse papel. Pronto, me diz o preço, eu vou te dar o dinheiro, tá fechado, acabou. A minha função é chegar com o que o cliente me pediu, que ele me pediu, esse material, e eu vou incorporar ele no projeto dele. Isso aí que tu falou, eu acredito que realmente faz toda a diferença, porque às vezes tem, querendo ou não, desculpa aí arquitetos de vocês que estão me assistindo, mas o cliente, ele quer alguma coisa, ele já tem a ideia, ele já pesquisou, é isso que ele quer. E às vezes os arquitetos, eles têm a metodologia deles, a forma de projetar, já tem tudo criado dentro do SketchUp ou qualquer que seja outro projeto lá.
e aí vai querer apresentar uma coisa diferente e acaba o quê? Tendo conflitos de informações. Exato. Na verdade, tem muito colega no mercado ainda que acaba projetando para si. Exatamente. Entendeu? Eu tô fazendo... Tu me falou que tu quer, mas eu não gosto porque eu sou completamente contra a gente usar um marmorizado assim falso. Eu acho que não fica legal, né? Ah, se tu quer usar isso aqui, bora usar uma pedra de verdade. Mas o meu cliente não quer uma pedra. O meu cliente quer o MDF. E eu vou insistir ali naquela pedra porque, ao meu ver, fica mais bonito. Só que a casa não é minha. Entendeu? E tem muito arquiteto que não entende isso. Exatamente. Que tu tá projetando para outra pessoa, que é outra pessoa que vai morar lá. E aquela pessoa que vai morar lá é que tem que se sentir bem, né? Tu tem que tentar alinhar de uma maneira que fique do gosto do cliente. O que ele pediu, o que ele pensou, o que ele sonhou. Essa é a tua função. Essa é a função do arquiteto. Pegar o sonho do cliente e transformar ele em realidade, transformar em prática para o que o cliente está desejando. Se o cliente te pediu uma sugestão de dizer o que tu acha que vai combinar com isso aqui, tu acha que vai ficar melhor dessa outra forma, tu acha que a gente consegue mesclar aqui, aí beleza, tu vai, tu entra com a tua opinião, com o teu gosto, né? E tu propõe pro cliente. Se ele gostar, bom. Se não, sempre o que tem que ser priorizado é o cliente. Exato. Vamos concluir agora nosso episódio de hoje. A última pergunta: como equilibrar o desejo dos clientes por exclusividade e inovação com as limitações de orçamento e prazo? Essa pergunta aqui ela é extremamente importante e uma das melhores que eu já li. É complicado. Essa daí tu me surpreendeu, moleque. Olha, esse é o cara. Anota, marceneiro. Anota e faz 10 cortes com esse mesmo vídeo aí. É complicadíssimo te responder isso, porque exclusividade tem o seu preço. Exatamente, até eu quero saber dessa. Exclusividade tem o seu preço, então é muito difícil tu chegar com um cliente que tem um orçamento completamente limitado e ele quer ali uma coisa mais exclusiva. Ele quer, por exemplo, um charabe na vida que é caro de fazer. Ele quer um LED no touch, entendeu? Então é muito complicado de te responder isso. E prazo, não esquece. Prazo, porque ele, além de querer as coisas com um orçamento limitado, ele ainda é o tipo de cliente que quer que tu faça em uma semana tudo, né? Então é muito delicado tu trabalhar com um cliente assim. É muito complicado. Então, o que eu te digo? Aí a pergunta foi, vou repetir a pergunta para te entender. Como equilibrar o desejo dos clientes por exclusividade e inovação com as limitações de orçamento e prazo? Essa pergunta aí tu me encabulou, mano. Essa aí. Até eu tô pensando como é que eu consigo te responder. Como é que eu consigo te responder? Porque primeiro tu tem que ter um jogo de cintura com o teu cliente. Pra te saber ali equilibrar em relação ao que ele sonha pro que ele é capaz de pagar. Né? Tu já tem que começar ali a mesclar. Porque se tu chegar direto com o teu cliente e falar, não, isso aqui que tu tá querendo tá muito acima do que tu quer, o cliente pode ver de uma maneira como se tu não quisesse fazer pra ele, ou tu estivesse julgando ele, e ele acabar não fechando contigo. Então, tu tem que tentar ter um jogo de cintura de explicar pro cliente, né, que algumas coisas têm um custo um pouquinho mais elevado, mas que, como não está no nível dele nesse momento, tu pode sugerir outras coisas, né? O mercado ele está sempre se atualizando. Então, se o meu cliente quer tendência, mas ele não tem um orçamento que eu possa, por exemplo, fazer uma cozinha com portas reflectas, o que eu vou buscar fazer? Eu vou sugerir para ele a gente botar uma porta reflecta ali, em um armário. Eu vou sugerir para ele botar uns móveis coloridos.
que também é tendência no mercado, que se ele for ali olhar na rede social, olhar no Instagram, ele vai ver pipocado lá de um monte de cozinha com móveis mais coloridinhos. Aquilo ali não vai satisfazer 100% do teu cliente, provavelmente não, porque ele quer uma coisa alto padrão, mas ele pode pelo menos saciar um pouquinho, dar uma equilibrada, né, em relação a isso. Agora, em relação a prazos, tu tem que ser honesto com o teu cliente também. Depende da tua marcenaria, depende da tua produção, depende do que tu tem. Porque se eu for chegar, eu tenho uma marcenaria que ela tem um fluxo ali, mas eu não tenho tantos funcionários. Então eu não vou chegar pro meu cliente e vou te dizer, não, 15 dias, meu patrão, vou fabricar. O cliente só vai ficar com raiva de ti, que tu não vai levar com 15 dias. Vai ficar enchendo o saco, né? Ele vai ficar enchendo o saco e tu não vai levar. Entendeu? Então, tu tem que ser honesto ali pro teu cliente. Tu não pode só pensar em fechar a venda. Tem que dizer, olha, meu patrão, isso aqui eu vou fazer, mas o meu prazo é isso. Se eu tô fazendo com 30 dias para te entregar, eu vou fabricar em 20 e vou montar em 10. Né? Não é só, não, é 30 dias, vai estar tudo pronto. Né? Vai estar tudo 100%. Tu tem que ser específico. Se tu fabrica em 30 dias e tu leva mais 10 para montar, tu tem que chegar para ele e falar, olha, 30 dias eu vou te trazer os móveis e vou levar mais tanto tempo para montar. Porque o cliente não entende. Né? O cliente acha que tu tá trazendo aqui, vê a caixaria, é só colocar na parede e pronto. E a marcenaria que trabalha com móveis planejados sabe que não é assim que funciona, né? Então, na hora de tu instalar, na hora de começar a instalar, é outra dor de cabeça, né? Que tu começa a ver aqueles 5 dedos afastados da parede e um grudado. Então Querendo ou não, às vezes dá problema, não tem jeito, tem ajuste, tem adaptações. Exato. Então, assim, a questão de prazo, eu acho que isso depende muito da tua demanda. Então, pra te equilibrar isso, tu tem que ser muito honesto com o teu cliente. Dizer, olha, não dá. Não, dá pra me fazer isso e aquilo, só vai te prejudicar. Só vai te prejudicar, porque o cliente vai confiar que tu vai fazer aquilo ali naquele prazo, vai te encher o saco e tu não vai entregar. Eu faria assim. Eu vou analisar a proposta do cliente, porque o seu orçamento, ele já está com o orçamento ali enxuto. Sim, então eu vou trabalhar abertamente com ele. Vou perguntar qual o valor de investimento que ele teria para fazer esse móvel tão exclusivo. Sim. E aí ele vai me dizer quanto é que ele tem para investir. Caso não seja o suficiente, eu falo para ele o seguinte, olha, a gente consegue fazer esse teu projeto desse jeito. Vamos lá, ele quer fazer um móvel com portas de vidro, um exemplo. A gente pode colocar aqui, nesse primeiro momento, as portas de MDF. E o resto a gente trabalha tudo do jeito que o senhor quer. Futuramente, quando o senhor tiver com outro valor de investimento, o senhor faz a substituição apenas das portas. Sim. Uma das possibilidades. Prazo de entrega. Se for muito em cima da hora, a gente precisa o quê? Falar com a nossa equipe que está lá embaixo produzindo. Cara, dá para te trabalhar e entregar esse projeto aí o mais rápido possível? Vamos lá, vamos ajustar. Em vez de pagar hora extra, vamos acertar numa produção e também deixar claro para o cliente, olha, eu consigo te atender com esse prazo de entrega. Só que eu consigo te entregar e o valor é esse. Vai sair um pouco acima do que você está prevendo investir, porque eu preciso fazer isso, isso e isso. Vou ter que colocar o pessoal para trabalhar um pouco até mais tarde para lhe entregar no prazo de entrega que eu estou combinando com você agora. Vou passar o teu projeto na frente de outras produções, então eu tenho que dar uma explicativa para o meu cliente, o porquê que eu estou cobrando um pouco acima da expectativa, do valor que ele está aqui com orçamento extremamente. Aí ele vai me dizer se dá para fechar ou se não dá. Tem coisas que nem sempre a gente tem que fechar. Te lembra de um cliente que veio aqui na fábrica recentemente e eu falei para ele, olha, eu consigo fazer até esse valor. Sim. Menos do que isso, não dá. Não dá. O cliente acabou fazendo o quê? Não fechando. Eu voltei atrás para chegar lá com ele e falar que ele queria pagar bem menos. Não. Por quê? Porque tem hora que a gente precisa recuar. Então, nem sempre aquela negociação ali ela é pra gente. Exato. A gente tem que fazer o quê?
É que até falei agora que tem um amigo que ele está vendendo um equipamento nosso. E aí o cara tava querendo pagar parcelado, dar uma entrada e não sei o que. Eu falei para ele, não, cara, só à vista. Porque eu já vou pegar esse valor e vou investir em um outro equipamento. E aí falou, não, mas o cara não sei o que. Eu falei, ei, não perde tempo, passa pro próximo. Esse daí não quer. Vai vir outro, vai comprar. A mesma coisa para móveis planejados. Tem hora que a gente precisa recuar e o próximo cliente que vir pra gente vai ser 2, 3 vezes melhor do que esse. Tem que saber te valorizar. Isso, tem que saber. Tu vai dar uma explicativa para o cliente, ele vai ver se ele consegue um valor um pouco acima e ultrapassar o valor de investimento dele. Se não, tu tem que saber se realmente tu consegue fazer ou não, para te pegar esse serviço. Então tem hora que a gente precisa recuar e tem hora que a gente precisa atacar. Sim. Eu faço, na prática, eu trabalho desse jeito aqui dentro da fábrica. Eu faço também em relação a projetos. Exatamente. Tem clientes, às vezes, não é só na marcenaria, não. Quando tu chega para te passar o orçamento para fazer projetos, muitos ainda chegam assim, não, mas dá para fazer por tanto, isso e aquilo. Aí o cliente chega assim, não, mas eu quero fazer tudo, eu tô com valor aqui para pagar à vista. Esse valor que ele tem para pagar à vista, outros também vão ter. A questão é, marceneiro, quando a gente está dependendo da venda, a gente fecha negócios ruins. Então a gente tem que ficar tranquilo, porque o tempo inteiro tem cliente. A demanda ela é muito maior do que a quantidade de profissionais. Por isso que a gente trabalha com o setor de móveis planejados, que é um produto de alto padrão e de um produto extremamente, eu vou falar o português bem claro, que é um produto extremamente caro. A gente trabalha com sonho de cliente. Sim. Então a gente precisa esperar a hora certa, saber a hora de atacar e a hora de recuar. É isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui no final de mais um episódio Marcenaria no Topo. Você que acompanhou a gente até agora, já dá um like, compartilha para o teu amigo marceneiro, segue as nossas redes sociais, curte esse vídeo, dá o joinha. Agradecemos aqui a presença da Karina, que trouxe aqui, compartilhou com a gente aqui para o nosso crescimento, para levar a nossa marcenaria para o topo. Trouxe muitas informações valiosas, um conteúdo extremamente interessante, né? Tendência de mercado. Temos que ficar atento a isso. E é isso aí. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até agora. Até o próximo episódio.